noite e agradecendo a memória registrada e a nossa mulheragem, a Maria da Conceição Pio. Nós vamos, nesse momento, ter um momento também de reflexão absolutamente importante com a temática Serviço Social na Perspectiva Histórico-Crítica, uma construção coletiva no Brasil, Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais, CBAs, 50 anos. Nós queremos saudar também, nessa noite, aqueles que estão acompanhando a nossa atividade deste 18º Empés virtualmente. Nós temos essa transmissão, se quem está aqui quiser também fazer a divulgação desse momento, pode fazê-lo na sua divulgação via as nossas redes. Para essa atividade, para esse momento, queremos convidar a representação das nossas entidades, começando com quem é mais jovem. Então, nesse momento, quero convidar o Matheus da Costa Mota, representando a Enesso, para que venha cá. A juventude representada na nossa profissão, a nova geração que está em formação. Matheus, por favor. Vai lá, Matheus. Matheus, que é, então... Matheus, que é discente de Serviço Social pela Universidade Estadual do Ceará, a nossa UES, secretário nacional da Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, coordenador de formação profissional do Centro Acadêmico Livre de Serviço Social, o CAUS, bolsista de extensão do projeto Serviço Social, Saúde Mental e Sociedade, Escuta, Troca de Saberes e Educação Permanente no Hospital de Saúde Mental de Messejana, aqui em Fortaleza. É militante organizado do RUA, Juventude Anticapitalista, e do Movimento Negro Unificado, o MNU. Bem-vindo, bem-vinda, Matheus. Nós queremos também convidar a nossa companheira, nossa amiga, professora Erlênia Sobral do Vale, nossa presidenta. Nossa presidenta, a nossa anfitriã, Nós estamos aqui, né, Erlênia? Porque é nossa anfitriã. E Erlênia... Cadê? Isso, tem um lugarzinho aqui, né? Helena, então, possui graduação em Serviço Social pela UES, em 1995, mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará, em 99, doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal de Pernambuco, 2012, pós-doutorado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 2019. Atualmente, é professora adjunta na graduação em Serviço Social e professora permanente do doutorado acadêmico em Políticas Públicas da Universidade Estadual do Ceará. É tutora do PET, né, Serviço Social aqui na UES, e atual presidenta da gestão 2023-24, que estamos aqui realizando este Empés, gestão que se encerra nesse Empés, na Assembleia de sábado. Atua principalmente nos temas serviço social, trabalho, educação e instrumentalidade. Queremos chamar, para compor essa mesa também, nossa companheira Kelly Melati. Por favor. Kelly, nossa presidenta do Conselho Federal de Serviço Social. Vem lá, Kelly. Vamos lá. Vou chegar. A Kelly... Kelly é mestre e doutora em Serviço Social pela PUC São Paulo, trabalhadora do Sistema Único de Assistência Social na cidade de São Paulo. Trabalhou na docência e serviço social e já foi conselheira do CRES, 9ª Região São Paulo, por 2 gestões, sendo uma delas presidenta deste conselho. Foi conselheira federal no triênio 2020-23 e, atualmente, então, é nossa presidenta do Conselho Federal de Serviço Social, CEFES, na gestão que nossas vozes ecoem Vida e Liberdade. O triênio é 2023-2026.
Queremos também, então, finalizar essa composição com a professora Marilda Vilela Yamamoto, que está conosco, né? Nos honra com sua presença hoje. É uma noite de emoções, né? Uma noite de emoções. A professora Marilda, então, é graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Juiz de Fora em 1971. Mestre em Sociologia Rural pela Universidade de São Paulo em 1982. Doutora em Ciências Sociais e pós-doutorado em Serviço Social na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 2001. É bolsista de produtividade em pesquisa no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, nível 1A. É professora titular, aposentada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a nossa UFRJ, e da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, nossa UERJ. Atualmente, é docente no Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da UERJ e pesquisadora do Centro de Estudos Ottaviani e coordenadora do Núcleo de Estudos Estado, Classes Trabalhadoras e Serviço Social. Fez parte da Comissão de Especialistas de Ensino em Serviço Social da Secretaria de Ensino Superior do Ministério de Educação do Brasil, o MEC, e foi coordenadora adjunta em Serviço Social da Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal em Ensino Superior, a CAPES, no triênio 2008-2010. É professora visitante em várias universidades latino-americanas, recebeu a homenagem do Prêmio Catherine Kendall pela International, né? A nossa IETS, International University School Social Work, em Dublin, em 2018. Enfim, esta mesa tem o objetivo de tratarmos, não é, da nossa memória e também de descobertas. Nós estamos, em 2024, comemorando 50 anos do nosso Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais. São 50 anos. E, nesse momento, né, são 50 anos, nós queremos passar a palavra, primeiro, para a professora Marilda, né, que terá aí um tempo de 30, 40 minutos. Não é? Depois, nós teremos a fala das nossas entidades. Vamos começar com a Inesso, depois a ABEPS e Cefes. Então, assim, conversamos para que tenhamos uma noite aí de diálogo. Nós não teremos debate nessa mesa, mas teremos muitas emoções. Tá bom? Com a palavra, a professora Marilda. Bom, boa noite a todas as pessoas presentes. É com imensa satisfação que eu estou aqui nesse momento muito emocionante, né, de celebração da nossa história, da memória, dos nossos afetos e das nossas grandes figuras humanas que participaram e participam dessa categoria profissional, né? A começar com a professora Conceição Pio. Eu agradeço a direção da ABEPS, na pessoa da sua presidente, professora Erlênia Sobral, o convite para participar deste IMPES, Relações de Classe, Raça e Etnia no Brasil, Desafios à Formação Profissional Emancipatória no Serviço Social. E esta mesa trata o serviço social na perspectiva histórico-crítica, uma construção coletiva no Brasil, 50 anos dos Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais, contando com a presença honrosa da direção de nossas entidades, irmanadas na construção dessa trajetória coletiva, projetando desafios nesses tempos de desassossegos, como nos diz Guimarães Rosa. Saúdo todos e todas as membros da mesa e, em seu nome, a todos os todas e todos presentes. Professora Esther Lemos, nossa coordenadora, professora Erlênia Sobral da ABEPS, professora Kelly Melati do Cefes e o discente Matheus da Costa Mota da INES. Bom, eu pretendo aqui apresentar uma proposta de trabalho em fase de realização ou de finalização,
que contou com a colaboração de uma equipe formada não apenas por... não é uma proposta exclusivamente minha, mas formada pela uma equipe com a professora Esther Lemos, com o professor Maurílio Matos, com a professora Marinês Bravo, que pretende atribuir visibilidade às múltiplas mãos enlaçadas que abriram caminhos à construção da perspectiva histórico-crítica do serviço social no Brasil, cujas origens remontam ao movimento de reconceituação do serviço social na América Latina e Caribe. Aqui, sua difusão contou de uma forma decisiva com o protagonismo das nossas entidades mais representativas do serviço social. Inicialmente, o Conselho Federal de Assistentes Sociais e os Conselhos Regionais de Assistentes Sociais, Cefas-CRAS, depois Conselho Federal de Serviço Social e Conselhos Regionais, Cefes-CRES, a Comissão Executiva Nacional de Entidades Sindicais de Assistentes Sociais, CENES, depois a Associação Nacional de Assistentes Sociais, ANAS, a Associação Brasileira de Ensino em Serviço Social, a ABES, depois a Associação Brasileira de Ensino e seu Centro de Documentação e Pesquisa em Política Social e Serviço Social, a ABES-CEDEPS, depois a Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social, ABEPS. E a representação estudantil consubstanciada na Secretaria de Serviço Social da União Nacional dos Estudantes, a CESUNE, depois Executiva Nacional de Estudantes de Serviço Social, ENESO. Esse projeto que eu vou apresentar para vocês é também um agradecimento da minha parte às entidades promotoras dos CBAs, pela confiança político-profissional a mim depositada, expressa no reiterado convite para participar como conferencista em todos os congressos brasileiros de assistentes sociais de 1982 a 2019, ou seja, do 4º ao 16º CBAs, de forma ininterrupta. Sendo a pauta do CBAs deliberada pelas nossas entidades, reconstituir o fio da memória de cada um dos CBAs e das conferências nele proferidas é contribuir à reconstituição da história e da memória do serviço social no decurso de meio século no Brasil. O propósito é reconstruir uma visão panorâmica do conjunto dos CBAs nas últimas 5 décadas, inscritos no seu tempo, mas não uma análise exaustiva de cada um dos CBAs, tarefa futura a que convido todos os presentes, e vou oferecer os meios para tanto. Em cada CBAs foram reunidas informações referentes à identificação de imagem, logos, folders, crachás, datas e territórios de sua ocorrência, entidades promotoras, temas centrais, objetivos originais e programação geral, sujeitos envolvidos de cada uma das entidades promotoras e todas as pessoas que compuseram a assessoria técnica de todos os CBAs, além, né, do lançamento de livros que acompanha parte da produção acadêmica do serviço social nos últimos 50 anos. O que eu pretendo é atribuir visibilidade ao coletivo das entidades, companheiras e companheiros de todo o país que, de forma aguerrida e determinada, construíram tais iniciativas, contribuindo para descortinar novas veredas na trajetória dessa categoria. Esta proposta de trabalho contém 3 produtos. O primeiro deles é a disponibilização em ambiente virtual de todo o material coligido e já digitalizado sobre os 50 anos dos CBAs para consulta pública e pesquisa. Nós conseguimos coligir os anais, os folders de todos os CBAs que estão digitalizados, prontos para serem
colocados no site e disponibilizados a todos vocês. Não é? Essa é uma forma de agradecimento da minha parte a esta confiança profissional e política que essa categoria vem me oferecendo. O acervo são mais de 5.000 páginas digitalizadas. Né? Bom, que eu contei nesse processo dos últimos 2 meses com a colaboração de uma colega assistente social, Giovana Gonçalves, que colaborou. O segundo produto será oferecer subsídios para uma possível exposição do material de todos os CBAs no decurso 18º, em 2025, a critério das entidades organizadoras. O terceiro produto é um livro que contém um resgate sintético da programação, das pessoas, das entidades que construíram essa história, e um resgate dos textos de conferências por mim proferidas, previamente escritas, acondicionadas em velhos arquivos, resultado de um trabalho disciplinado. Elas foram elaboradas sob a forma de textos manuscritos, de textos datilografados, de textos digitalizados, salvos em disquete de várias gerações, em HDs externos, e esses textos serão aqui compartilhados na sua forma original, apenas submetidos à revisão técnica, porque historicamente datados. Então, eu tenho conferências do 4º ao 16º, e os primeiros eu vou fazer uma análise que eu vou mostrar para vocês. Bom, esse livro que está negociado com a editora Cortez, que vai estar nos apoiando nesse processo, está voltado a pensar o serviço social historicamente imerso nas relações entre as classes, dessas com o Estado, cujas tensões reverberam na dimensão contraditória que permeia o trabalho profissional, ao atender simultaneamente a interesses antagônicos corporificados nos seus empregadores, patronais, nos segmentos das classes subalternas com que trabalhamos, o que nos permite adensar coletivamente um compromisso coletivo com os sujeitos alvos de nosso exercício profissional. Nesse livro e nessa análise, se privilegia, como venho fazendo, o serviço social na história, o qual se transforma e se nega na dinâmica da sociedade e dos sujeitos que lhe dão vida, para renascer novo e superior, ainda que permanecendo o mesmo. Considera simultaneamente a reserva de força que essa categoria de assistentes sociais brasileiros e latino-americanos acumulou ao longo dessas 5 décadas, né, em Nuestra América. Esse debate, certamente, é tributário do movimento de reconceituação latino-americano, sob a liderança do Cone Sul, Argentina, Uruguai e Brasil, materializado em publicações, na criação de casas editoriais, como a Editora Ecro, a Oi em Serviço Social, Acción Crítica, periódicos científicos que marcaram a nossa história, nos seminários latino-americanos de serviço social de 1965 a 1978, e, a partir dos anos 80, a herança daquele movimento, já submetido ao crivo da crítica, é impulsionada pelo Centro Latino-Americano de Serviço Social, vinculado à Associação Latino-Americana de Escolas de Trabalho Social, a LAES. Hoje, Associação Latino-Americana de Ensinança e Investigação em Trabalho Social. Bom, nesse laço, todos nós sabemos, nós temos um marco simbólico, que é o 3º CBAs, em 79, em São Paulo, que desencadeou uma progressiva articulação de nossas entidades representativas do trabalho da formação profissional, que vai se expressar de formas diferentes nos CBAs subsequentes. O 4º CBAs foi um CBAs
marcadamente sindical, e, nesse quarto CBAs, foi decidido que as entidades iriam, a partir de então, realizar um trabalho conjunto, né? O que se expressa na construção do 5º Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, né? E essa articulação de enorme potência, né? Ela viabiliza, como sabemos, a revisão da regulamentação da profissão, preceitos éticos e trabalhistas, da formação de nível superior, uma rica produção teórica e profissional acumulada, fruto de pesquisas acadêmicas sob a hegemonia da orientação histórico e crítica e de inspiração emancipatória, buscando um compromisso com as reivindicações coletivas de trabalhadores na sua diversidade, de raça, de cor, etnia, sexo, território, religião, geração, e contra a degradação da natureza, hoje submetida aos ditames das finanças. Essa orientação que coletivamente, efetivamente, coletivamente construímos, ela implicou rupturas com o colonialismo científico e cultural do serviço social em suas origens, espelhadas nas influências franco-belgas e norte-americanas, que se difundem no pós-guerra, pelo pan-americanismo, no quadro da política da Guerra Fria e da hegemonia norte-americana. Surgem, nesse processo, elaborações originais calçadas na realidade histórica de nossos países. Eu fiz referência a Nuestra América, pátria grande, livre e soberana, no espírito dos pioneiros de Simão Bolívar e José Martí. Eu faço aqui referência a um texto, um pequeno extrato do livro Serviço Social pelo Avesso, organizado por mim, Cláudia Mônica, que nós afirmamos o seguinte: Nuestra América é assim denominada por aqueles que lutaram por sua emancipação e das nações que a constituem, de formas de dominação exógenas, sejam europeias ou estadunidenses. Esse ideário progressista de uma América Latina una e múltipla foi inaugurado na época da independência por Martí e Bolívar. A associação entre nações do continente e ilhas caribenhas consubstancia-se na defesa da integração latino-americana, uma unidade de diversidades. O espírito bolivariano atravessa as lutas pela independência e pela abolição das formas de trabalho compulsório. Ele desdobra-se na condenação às rígidas barreiras instituídas entre índios e mestiços, negros e brancos, de distintas procedências territoriais, trabalhadores e segmentos subalternos. Lutas emancipatórias no presente enfrentam marcas do passado, a invasão dos territórios de culturas indo-americanas, a discriminação étnico-racial, de gênero, o trabalho compulsório, a superexploração do trabalho livre, o mando dos donos do poder, nutrido por ingredientes patrimoniais em que o espaço público da sociedade se confunde com o espaço privado. Nós sabemos que, nessa região, o serviço social é fruto dessa era dos extremos, nos termos de Hobsbawm, atravessados por distintos momentos de disputa pelo poder mundial. 2 guerras mundiais, uma guerra fria polarizada pela União das Repúblicas Soviéticas e os Estados Unidos, com fortes incidências nas ditaduras militares no continente e no Caribe, incisivo divisor de águas na constituição e expansão do serviço social. Atualmente, nos últimos anos, a crise e mundialização do capital sob a hegemonia das finanças, o ultraneoliberalismo e a forte presença de forças organizadas de inspiração proto-fascista trazem profundas ameaças ao modo de vida e de trabalho. Basta lembrar, né, a nossa história recente do golpe de 8 de janeiro e as novas incursões golpistas em investigação na sociedade brasileira. Nós estamos às vésperas da comemoração de 1 século de existência do serviço social em Nuestra América,
com a criação da primeira escola de serviço social da Fundação Beneficente Santiago do Chile, sob o impulso de Alejandro Del Rio, em 1925. Esse serviço social centenário tem buscado manter-se contemporâneo ao seu tempo, no dizer de Murilo Mendes, com fecunda tradição de autoquestionamentos, pensar-se criticamente na dinâmica da história em um permanente movimento de autossuperação. Há mais de 6 décadas, vimos construindo o serviço social, comprometido com os dilemas da questão social e da questão nacional, no marco das relações Estado, sociedade e classes sociais, nos países dependentes e com sua herança colonial. Uma profissão voltada aos interesses e necessidades de segmentos de trabalhadores, afrodescendentes, oriundos da escravidão colonial, povos indígenas ancestrais e o conjunto de segmentos sociais sujeitos às diferentes formas de opressão e exploração. Bom, por que retomar história e memória para elucidar o presente? Eu vou começar do presente. Não é possível silenciar a crise financeira, cujo marco mais visível foi a falência do Banco Lehman, em 2008, que gera tensões na disputa pela hegemonia e pelo mercado mundial, entre os Estados Unidos e a Europa, por outro, a China, e hoje aliada aos BRICS, de outro. Os conflitos bélicos, como os que nós vimos acompanhando cotidianamente, entre a Federação Russa e a Ucrânia, com a participação direta da OTAN, e, mais recentemente, a guerra de extermínio na faixa de Gaza, entre Israel e o governo de Hamas, indissociáveis da expansão da indústria bélica, intensificam a enorme crise humanitária, a imigração massiva de refugiados que fogem da guerra, da fome e da pobreza. Na América Latina e no Caribe, convivem cenários políticos polarizadores, impulsionados pela crise econômica cíclica e crônica em diferentes formações históricas nacionais. Por um lado, a presença de forças políticas comprometidas com a institucionalidade democrática, a soberania nacional, a paz e a legitimidade popular. Por outro, a conivência inédita de organizações de extrema-direita, crescente em escala mundial, na disputa pelo poder do Estado e seu orçamento público, movido por interesses empresariais e atividades suspeitas. O serviço social na América Latina, há mais de 40 anos, tem selado fecundos compromissos com sujeitos que são alvo prioritário do nosso trabalho profissional. Trabalhadores e trabalhadoras na sua unidade de diversidade, como fiz referência, de gênero, sexo, território e geração, suas condições de vida e as formas coletivas de expressão na defesa cotidiana da vida, dos direitos humanos e sociais. São essas necessidades, essas dimensões que se transformam, se metamorfoseiam em demandas para assistentes sociais no mercado de trabalho, nas políticas públicas, nas empresas, nas organizações privadas não lucrativas, além da relação direta com os movimentos sociais. A pauta de reivindicações presentes nas manifestações públicas das classes subalternas inclui múltiplas lutas com as quais estamos comprometidos. A luta pela terra, contra a grilagem de terras e a defesa do licenciamento ambiental, dos assalariados por condições de trabalho e melhorias salariais, contra o desemprego, a precarização do trabalho, contra o racismo estrutural e institucional ante a majoritária população negra, dos quilombolas por seu território, cultura e apoio à sua produção, das nações e povos indígenas em defesa de seu patrimônio cultural, da demarcação e titularização de suas terras constitucionalmente asseguradas, das comunidades periféricas aos grandes centros urbanos contra a violência do Estado de milícias que assola tais territórios, da juventude na defesa do ensino público de qualidade, das crianças pelo direito à educação e à infância, pelo respeito ao direito dos idosos, pela segurança alimentar e contra a fome, de mulheres contra o patriarcalismo, o machismo e o feminicídio, da população LGBTQIA+, contra a homofobia.
Bom, para que retomar o passado para pensar o presente? Retomando os congressos brasileiros de assistentes sociais. Bom, o serviço social tem uma tradição associativista intensa desde os seus primórdios, é exemplo da União Católica Internacional do Serviço Social, da UCSS, de articulações no âmbito do panamericanismo, no imediato pós-guerra, com os primeiros congressos pan-americanos de serviço social, em 1945, em Santiago do Chile, comemorando 20 anos das origens do serviço social na América Latina, e em 1949, no Brasil, no Rio de Janeiro, os 2 primeiros. Os primeiros congressos da área de serviço social ocorreram não como CBAs, mas sob a nomenclatura de Congressos Brasileiros de Serviço Social, o primeiro de 1947, organizado pelo Centro de Estudos e Ação Social, o CEAS, e impulsionados para a preparação aos Congressos Pan-Americanos de Serviço Social. Em 1961, em um mundo polarizado pela Guerra Fria, realiza-se na capital federal do Rio de Janeiro o 2º Congresso Brasileiro de Serviço Social, sendo a comissão organizativa presidida pelo presidente do CBCIS, com o tema Desenvolvimento Nacional para o Bem-Estar Social. Já no imediato pós-golpe militar, no governo Castelo Branco, realiza-se também, no Rio de Janeiro, o 3º Congresso Brasileiro de Serviço Social, cujo tema central foi Planejamento para o Bem-Estar Social, também promovido pelo CBCIS, com a presença de 1.232 congressistas. Seguem-se os seminários de teorização, promovidos por essa instituição, que liderou o debate nos anos 60 e 70. A partir de 1974, portanto, há 50 anos, os congressos da área de serviço social passam a ser denominados de Congressos Brasileiros de Assistentes Sociais, organizados sob a liderança do Conselho Federal de Assistentes Sociais e respectivos conselhos regionais. Eu vou fazer referência apenas aos 2 primeiros e depois nós vamos ver outros. O primeiro CBAs não tem um tema central, mas ele está voltado a pensar a participação de assistentes sociais no desenvolvimento social, realizado no Copacabana Palace Hotel, na cidade do Rio de Janeiro, com 2.200 congressistas. Certamente contando com o financiamento do empresariado brasileiro. Mantenedor do CBCIS, através do comércio, e do SESI e do SESI. Né? Bom, o conferencista central foi o assistente social argentino, Natálio Kirchnerman, tratando o tema ética e serviço social, no intento de interlocução com a reconceituação dos países de língua hispânica. O segundo CBAs, eu vou falar, registrem isso, porque depois vem a explicação desse processo. O segundo CBAs ocorre em 76, em Recife, Pernambuco, mantendo o tema, o assistente social de desenvolvimento social, em que a ênfase recai sobre as estratégias e procedimentos técnicos de atuação, no lastro do seminário de Teresópolis. Indicadores sociais, macro e microatuação, planejamento e política social no desenvolvimento social, diga-se, consoante o 1º e o 2º Plano Nacional de Desenvolvimento dos Governos Militares. Né? Modelos de desenvolvimento, bem-estar social nos níveis estadual e municipal, e exigências para a atuação do assistente social no desenvolvimento. Bom, esse é um quadro do serviço social oficial no Brasil. A partir da década de 60, em plena Guerra Fria, novas veias são abertas em Nostra América, também no serviço social, com a expansão e lutas de conflitos na região que inspiram o movimento de reconceituação,
oficialmente datado de uma década, 65, 75, cuja duração varia de acordo com as realidades nacionais. A busca de um serviço social latino-americano no apoio aos oprimidos pela transformação social enraizada em nossas particularidades históricas. A articulação de forças progressistas, inicialmente inspiradas no ideário desenvolvimentista, todos nós sabemos, desencadeia-se em 65, no primeiro seminário de serviço social, face às mudanças sociais na América Latina, em Porto Alegre, em plena ditadura empresarial militar e na resistência à mesma. Segundo Seno Cornelli, nesse seminário denuncia-se o colonialismo cultural, o capitalismo dependente sob a hegemonia dos Estados Unidos, tensionada pela Revolução Cubana e por lutas sociais na região, as mudanças na Igreja Católica com o Papa João XXIII e a teologia da libertação, que abrem novos desafios. Eu vou aqui registrar esses seminários, porque também eles vão ser importantes pelo que eu vou mostrar. Seminários subsequentes que dão a materialidade do movimento de reconceituação foram de Montevidéu, no Uruguai, em 66, presidido por Herman Cruz, em General Roca, na Argentina, em 67, presidido por Natálio Kirchner, em Concepción, no Chile, presidido por Luiz Araneda, em Cochabamba, na Bolívia, em 70, presidido por Teresa Sheriff e Ed Sanches, e, novamente, em Porto Alegre, em 72, sob a presidência de Ernesto Costela. Depois, em Lima, Peru, em 76, e 78, em Guayaquil, no Equador. Bom, alguns desses seminários, como o do Equador e do Peru, contaram com agentes repressivos infiltrados do governo brasileiro. Nota. O 6º Seminário Latino-Americano teve por tema central Serviço Social e Realidade Latino-Americana, Exigências e Novas Formas de Intervenção. Ele foi organizado pela Associação de Assistentes Sociais do Peru, Comitê Peruano de Serviço Social, e contou com a presença de 40 brasileiros amazonenses, como nos informam os arquivos da repressão, hoje abertos ao público. Ele foi alvo de investigação por parte do SNI, Agência Central, Seção do Exterior, dossiê 2678/82, confidencial. Disponível no Arquivo Nacional, acesso em setembro de 2024. O 8º Seminário Latino-Americano, realizado na Universidade Católica de Guayaquil, no Equador, também foi alvo de vigilância por parte do aparato repressivo do Brasil. APA-SNI, informe 76.320, APA 78, atividades de Seno Cornelli em Porto Alegre. Eu vou mostrar para vocês. Bom, essas iniciativas ameaçam a hegemonia das lideranças consolidadas e dos organismos de serviço social no Brasil, em suas bases políticas, teóricas e organizativas. Simultaneamente, soldam bases coletivas para a resistência, na luta contra-hegemônica, na construção de um novo serviço social latino-americano. Aquela mobilização latino-americana teve no Brasil imediata contraofensiva por parte, primeiro, das lideranças tradicionais de serviço social, que negavam a reconceituação, como tenho depoimentos e os anais oferecem para vocês tomarem ciência, presidentes da ABES, né? Quanto de instituições da inteligência militar em seu visceral anticomunismo. Elas difundem a doutrina de segurança nacional, sintetizada segurança e desenvolvimento, não é? Uma elaboração do general Golbery de Couto e Silva, e os assistentes sociais realizam, na sombra dessa estratégia, uma aproximação aos temas do desenvolvimento e do tecnicismo modernizante. Lembrem, não é? Desenvolvimento significa acumulação capitalista, segurança significa paz social, ausência de conflito. Essa estratégia está presente, subjaz aos documentos de Araxá, de Teresópolis, Sumaré e Boa Vista, no primeiro e no segundo CBAs, produzidos e publicizados pelo CBCIS
cujo conteúdo já foram analisados por Neto. Bom, eu estou terminando essa primeira parte, porque eu vou passar uns slides para vocês, mas a hipótese analítica, fundada na revisão das fontes consultadas, é de que tais iniciativas articulam o serviço social mediante fios invisíveis à estratégia do desenvolvimento de segurança nacional, voltada à expansão do grande capital monopolista associado nacional e internacional. Esses debates sobre serviço social são expressões da disputa de forças políticas e sociais pela hegemonia na sociedade e no universo da profissão, cujo alvo opositor nesse nosso cenário é o movimento de reconceituação, tal como se perfila nos países de língua hispânica, sob a permanente vigilância da repressão. Bom, por exemplo, o ciclo de debates realizado pelo CRAS São Paulo, em 1982, do qual eu participei, Serviço Social, Reconceituação e Concepção Dialética da Realidade, Concepção Filosófica, Metodologia e Prática, preocupa os órgãos de segurança, como relata o jornal Estado de São Paulo, 17 de agosto de 82, objeto de investigação por parte do SNI. Vê Folha da Tarde, 18 de 8 de 82. Grupos subversivos intensificam sua atuação. A ameaça representada pelo movimento de reconceituação se revela ainda em 1976, documento confidencial do Primeiro Exército, informação 3162-76, que informa que o pronto atendimento médico PAN, 13 de maio, do Rio de Janeiro, do INPS, através da sua atual chefe, Maria Alice Correia, matrícula número tal, vem incentivando atividades sociais denominadas reconceituação do serviço social. O livro Serviço Social Pueblo, do Natálio Kirchner, que veio no primeiro congresso fazer conferências, teve sua divulgação, circulação, distribuição e venda proibidas, mas a repressão registra que ele estava sendo indicado pela Faculdade de Serviço Social de Santos, para que os alunos obtivessem subsídios para a confecção de um trabalho ali tratado. O Ministério da Aeronáutica, Comando-Geral do Estado-Maior, segunda seção, CISA-RG, informe 405, DPF-SP, de 1977, confidencial. Registra-se que, burlando a censura, esse livro, foi traduzido e difundido em português, mas com outro título, 7 ensaios sobre o serviço social, editado pela Cortez e Moraes. E, assim, as ideias da reconceituação do Kirchner, puderam circular. Nos anos 70, 80, a resistência no serviço social na América Latina ocorre mediante a introdução e difusão do pensamento histórico crítico, vinculado às lutas, formas de organização e interesses das maiorias. O projeto Trabalho Social, do Instituto de Solidariedade Internacional, ISE, da Fundação Konrad Adenauer, sediada em Lima, Peru, apoiou técnica e financeiramente os seminários latino-americanos de serviço social. Eles constituíram bases para a construção do Centro Latino-Americano de Trabalho Social, CELATS, então um organismo de cooperação técnica internacional associado à LAITS. Mas o CELATS também foi objeto do olhar da repressão brasileira. O documento oficial do Ministério da Aeronáutica registra a investigação sobre as revistas Ação Crítica, número 8, de 8 de maio de 81, editada pelo CELATS e ALAIS, identificando 3 colaboradores brasileiros. Leila Lima Santos, também integrante do Comitê Executivo do CELATS, Walter Tesch, ex-exilado no Uruguai, Peru e Venezuela, e faz cópia do ensaio do Faleiros, Reconceptualização, Ação Crítica e Teoria Dialética. Bom, nesse lastro, a segunda hipótese que eu tenho é o seguinte, que os congressos brasileiros de assistentes sociais nessas 5 décadas
são majoritariamente de resistência coletiva às forças da contra-revolução. Eixo deste livro. Esta superação do passado conservador, aqui revisitado, não teoricamente, nas suas implicações sócio-históricas, volta-se à defesa da justiça e da verdade, dos direitos humanos e da democracia. Ele se expressa no processo de construção coletiva de entidades fortes, representativas, de assistentes sociais, envolve o cotidiano do trabalho, da formação e de lutas, solidário com as aspirações e necessidades das maiorias. Veja, mas como atribuir, comprovar visibilidade a essa resistência? Né? A visibilidade a essa resistência coletiva no universo do serviço social também pode ser conferida pelo seu contrário, o que foi escondido e silenciado por meio de vigorosa vigilância do aparato repressivo da ditadura empresarial militar no Brasil, no trabalho, em atividades acadêmicas e associativas de assistentes sociais. Porque se tem repressão é porque tem resistência. Então, a repressão atesta a resistência. O seu registro em documentos secretos, hoje abertos à consulta pública, é fonte inesgotável de dados para a reconstrução do serviço social na história nos anos de chumbo, 64 e 85. Um exemplo que eu venho trabalhando, Rosângela também, né, é o portal Memórias Reveladas do Arquivo Nacional. Para que não se esqueça, para que não mais aconteça, que teve um papel decisivo, uma colega assistente social, funcionária de carreira da instituição, e, com sua equipe, tornou-se alvo de violenta e insuportável perseguição política e institucional no governo Bolsonaro, por parte do ministro da Justiça, que se encontra o portal vinculado, o ministro Sérgio Moura, precipitando sua aposentadoria. Expresso aqui nossa solidariedade à professora Marinês Estampa, também docente da PUC Rio de Janeiro. Bom, então, antes de concluir a análise, eu quero passar alguns slides para vocês. Primeiro, para demonstrar o que eu falei. Segundo, para apresentar a proposta do livro. Tá, pode passar. Tá. Bom, o que nós temos aí é o folder do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, 1964 e 1985, que congrega, sob as guardas do Estado, no Arquivo Nacional, todos os arquivos da repressão, arquivos do SNI, de uma boa parte dos DOPs estaduais, arquivos de órgãos de governo, mas também arquivos pessoais doados ao Memórias Reveladas, por exemplo, do Apolônio de Carvalho, entre outros. Né? Então, o lema é para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. Né? Em seguida, pode virar, por favor. Nós temos aí a comprovação, né? Eu não estou lendo. Está aqui. Do 7º Seminário Latino-Americano do Serviço Social no Peru, vocês estão vendo aí, seção do exterior, agência central, documento que versa sobre a realização em Lima, Peru, do 7º Seminário Latino-Americano de Serviço Social. Bom, é só para conferir. Em seguida, o próximo. Esse documento confidencial da Agência de Porto Alegre destaca a presença do professor Seno Cornelli, da Associação na direção, presidência da Associação Latino-Americana de Escolas de Serviço Social, a LAITS, junto do CELAS, né, e do congresso que ocorreu em Lima, Peru, na Universidade
Não, o CELAS em Lima, Peru, e o congresso que ocorreu no Equador, na Universidade Católica de Guayaquil. É o 8º Seminário Latino-Americano de Trabalho Social. Bom, o próximo, por favor, é o ciclo de debates sobre serviço social realizado em 1982 pelo CRES, né, e com presença do Conselho Federal de Assistentes Sociais, em que se coloca que existirão apostilas com citações de Jorge Lukács, Mao Tse-tung, Máximo Canevac, Marilena Chauí, Reich, Karl Marx, F. Engels. O tema abordado abrangeu 3 aspectos: concepção filosófica, metodologia e prática. Aí, em seguida, vem o evento com o seu programa, né? A concepção filosófica, apresentada pelo Malheiros e pelo Vicente Faleiros, com alguns debatedores, eu estava lá. A metodologia, apresentada por Luiz Erondina, Sônia Maria da Costa Ribeiro, Leila Lima Santos, Ana Maria Vieira Freire, com alguns outros debatedores. A prática, com Seno Cornélio, Carmelita Yazbeck e muitos outros, né? Bom, esse processo faz com que... Pode caminhar. Eles dizem que grupos subversivos intensificam sua atuação. São esses, subversivos, que estão discutindo a reconceituação, né? Bom, pode passar. O movimento de reconceituação como ameaça não é só a BH, o movimento de reconceituação. O movimento de reconceituação está espraiado no exercício profissional, nas diferentes escolas, e um exemplo disso é aqui, né, o questionamento que eu fiz referência ao pronto atendimento médico, ao PAN, de 13 de maio, no Rio de Janeiro, do NPS, que discute atividades denominadas reconceituação do serviço social, né? Objeto de fiscalização da repressão. Depois, pode passar, o livro Serviço Social Pueblo, que foi publicado e que diz aqui que o livro está proibida a sua divulgação, circulação, distribuição e venda, que foram apreendidos 3 exemplares da obra, 2 dos quais na biblioteca da faculdade e um terceiro em poder de uma aluna. Fala o nome da aluna. Pode passar. Esse aí é a investigação que recaiu sobre o CELAS, né? O Vicente Faleiros, o artigo de autoria do Vicente na revista Ação Crítica, a presença da Leila Lima Santos no CELAS, do Walter Teste, né? Dos brasileiros, e do informativo CELAS Salais, Quaderno CELAS, revista Ação Crítica. Ou seja, nós estivemos na mira dos donos do poder militar, né? Empresarial militar ou da ditadura do grande capital, como, de uma forma brilhante, analisa Ottaviani. Bom, outro aspecto importante que tem que a ver com a feminagem que segue é a infiltração da esquerda na Secretaria da Família e Bem-Estar Social de São Paulo, da FABS, onde Luiz Erondina era funcionária, e muitas de nós, muitos colegas aqui presentes. Então, o jornal Folha da Tarde, pode passar, anuncia que máquina da subversão tenta usar os assistentes sociais. E a entidade, que é a PASP, né, justifica e fala o seguinte: e a principal afirmação formulada por Luiz Erondina de Souza, membro do Comitê Sindical da APAS, surgida entre os entrevistados, sintetiza o seu pensamento. Denunciar a tentativa dos órgãos de segurança de pressionar a categoria no momento em que esses profissionais saíram de um passado de compromisso com o poder para um compromisso com os trabalhadores. Não é infiltração, é opção. Está acabando, né? Está acabando. Pode passar para frente.
Esse aqui é um jornal da Folha de São, acho que é Folha de São Paulo, do arquivo Apolônio de Carvalho. Você sabe que o Apolônio de Carvalho é pai do Raul de Carvalho, que coautor na Relações Sociais e Serviço Social. Um grande herói da luta política brasileira. Bom, então, aqui a movimentação no ABC, o Tiro Férias Estudante no Dia do Trabalho em São Paulo, as movimentações por emprego e salário em Brasília, pode passar. E o debate sobre os movimentos sociais, né? Nós fomos pioneiros no debate sobre os movimentos sociais, mas eles aparecem no debate latino-americano em 1986, e teve um encontro preparatório sobre movimentos sociais, educação popular e serviço social em Salvador, na Universidade Católica de Salvador, na UCSAL, que foi absolutamente acompanhado pelos órgãos repressivos. Constata a presença do reitor, constata a coordenação da professora Iranildes Pereira. E, finalmente, pode passar, por favor, já no governo FHC, em 1995, a presidente do Conselho Federal de Serviço Social, Berenice Rojas Couto, em entrevista coordenada pela repórter Márcia Marta, da Tribuna da Bahia, quando teve, na Bahia, o seminário... CBAs, dizendo que a Berenice é gaúcha, solteira, 44 anos, enfim. O problema é o primeiro-damismo, né? Que ela denunciou o primeiro-damismo, que o chefe do gabinete do presidente da República acompanhou. Bom, então, para vocês verem, só para que eu estou dando sustentação à minha hipótese, não é algo da minha imaginação, né? E quero dizer também que o portal Memórias Reveladas é um acervo fantástico para todos os pesquisadores. Vocês podem fazer ali uma reconstituição de todos os encontros do movimento estudantil do serviço social, né? É uma beleza de fonte de pesquisa, e ele foi criado exatamente para isso, para reunir documentação da história política brasileira para ser objeto de estudos e de pesquisas aberto ao público. Então, que vocês façam bom uso desse recurso. Vamos passar o outro slide, por favor? Quantas horas já tem? Bom, então eu vou... Mais um pouquinho só. O serviço social, o livro. O Serviço Social na Perspectiva Histórico-Crítica, uma construção coletiva no Brasil, 50 anos do CBAs. Pode passar, por favor. O prefácio será da professora Marinês Brava, do professor Maurílio Castro Matos, da professora Esther Lemos, da UniOeste. Existem as notas introdutórias da orelha e quarta capa, da professora doutora Elaine Bering, Vanete Boschetti, doutora Sara Grânima, a introdução minha. Pode continuar, por favor. O trabalho está dividido em várias partes. Serviço social na sombra do poder ditatorial. Segunda parte, luzes da resistência, virada coletiva. Parte 3, serviço social e projetos societários em tempos de crise, trabalho, políticas públicas e democracia. Isso de acordo com os temas dos CBAs. Parte 4, serviço social nas trilhas coletivas da resistência, desigualdades e lutas sociais. Parte 5ª tem a ver com uma poesia que eu já vou mostrar para vocês. Destravando o tempo, destapando o céu, a certeza na frente, a história na mão. Considerações finais, um século de serviço social latino-americano, com os pós-fácios dos nossos companheiros aqui presentes. ABEPS, Cefés e Enes. O espírito deste livro é este, a poesia do Mário Benedetti, uruguaio, Não te rendas. Não te rendas, ainda é tempo de ter objetivos e começar de novo. Aceitar tuas sombras, enterrar teus medos, soltar o lastro, retomar o voo. Não te rendas, que a vida é isso.
continuar a viagem, perseguir seus sonhos, destravar o tempo, correr os escombros e destapar o céu. Continua. Tem mais. Tem mais, gente. Não acabou, não. Pessoal, tem mais. Por favor, pode passar o próximo. Só para passar o resto do livro. Rapidinho. A parte 1 é o serviço social na sombra do poder ditatorial. O primeiro capítulo é o debate do serviço social na sombra do poder. O primeiro item é a ditadura do grande capital, desenvolvimento e segurança nacional. Aqui tem uma saliência especial a 2 organismos da repressão que têm refrações no serviço social. A Escola Superior de Guerra, o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, o IPES, ambos sobre a orientação estratégica do Golbery de Couto Silva. O segundo item, antecedentes dos CBAs. Por quê? O primeiro e o segundo congresso, eles continuam o debate do CBCIS, e eu tive que retornar ao debate dos anos 60, do ponto de vista das suas implicações sociopolíticas. Pode passar. Os 2 primeiros CBAs, é o segundo capítulo, 74 e 76, assistente social no desenvolvimento social. Todos os CBAs seguem esta orientação. Umas considerações iniciais, né? O primeiro CBAs é de 74, no Rio de Janeiro, com notas introdutórias, situando no tempo e no espaço a programação e os anais. Então, isso acompanha o segundo também, o mesmo tema. Aí estão as capas dos anais do primeiro e do segundo CBAs. Pode passar. Luz da Resistência, virada coletiva, serviço social e política social, tema do terceiro CBA, 79, São Paulo, no governo Figueiredo, que consta programação, com todos os nomes de todos os assistentes sociais, anais, mas também os anais dos encontros preparatórios. E um texto meu repensando o significado da virada no serviço social. Pode passar, porque vocês vão ver outras coisas. Aí tem o programa oficial, tem os anais dos encontros preparatórios, que vão ser disponibilizados a todos. Pode seguir. Aí nós temos uma foto, fornecida pela editora Cortez, dos anais dos CBAs. Pode passar. Dos CBAs. Terceiro CBAs, o Lula falando, a Luiz Erundina do seu lado. Ali também. Pode continuar. O quarto CBAs, no Rio de Janeiro, é um encontro sindical sem dinheiro, né, Bia? Então, os anais foram em jornais, por isso que ninguém acha, mas eu achei nos meus arquivos. Os anais do quarto CBAs, com um jornal que tem o programa e as teses. E, na época, eu fiz uma conferência sobre a prática do serviço social com prática social, ou seja, quando eu lançava Relações Sociais e Serviço Social no Brasil. Pode ir. E, nesses anais, tem as teses, por exemplo, a prática institucionalizada do serviço social articulado aos movimentos populares, a formação profissional do assistente social aos movimentos sociais, a organização sindical dos assistentes sociais, enfim. Então, eles estarão todos à disposição de vocês. Pode passar. O quinto CBAs, que foi em São Paulo, Serviço Social, as Relações Sociais, Movimentos Populares e Alternativas de Políticas, foi uma publicação da editora Cortez, ligada e da ANAS, né? Mas também tem um jornal. E eu tenho um texto, Serviço Social e Relações Sociais, a questão da assistência, em uma mesa partilhada com a Alba Maria Pinho de Carvalho. Pode passar para frente.
É o jornal do 5º CBAS, está aí, no papel, né? É interessante. Aí tem lançamentos de livros, registra no CBAS, e também nos primeiros CBAs tem filmes, tem peças de teatro, tem relatos de experiências, as coisas que a gente precisa rever para reaprender. Vamos em frente. O 6º CBAs também com a produção da editora Cortez, um livro, e a ANAS, Serviço Social e as Respostas da Categoria Profissional, Congresso Chico Mendes, realizado em Natal, em 89. E o tema que eu desenvolvi foi o Serviço Social na Contradição Capital-Trabalho, concepção da dimensão política da prática profissional, numa mesa partilhada com a Joaquina Barata Teixeira. Serviço social e projetos societários em tempos de crise. Trabalho, políticas públicas e democracia. Aí vocês mudaram a cor, né? Agora é outra parte. Serviço social e os desafios da modernidade, projetos sociopolíticos em confronto na sociedade contemporânea em 92, já no governo Collor. Né? A mesa foi análise crítica das demandas postas ao serviço social e as respostas da categoria, e mesa partilhada com Vicente Faleiros, Elizabeth Rodrigues Félix, da Universidade de Castelo Branco, do Rio de Janeiro. O 8º CBAs tem já no governo FHC, no primeiro governo. O texto já é o tema das desigualdades e projeto ético-político, numa mesa com enfrentamento da barbárie social, partilhada com José Paulo Neto, Marlise Vinagre e Manfredo de Oliveira, aqui do Ceará. Podemos continuar. O 9º, Serviço Social rumo ao século XXI, Trabalho e Projeto Ético-Político Profissional, Goiânia. Aí eu tive 2 intervenções, o trabalho da assistente social na contemporaneidade e um relatório das sessões temáticas que vai ser recuperado, com toda a documentação do balanço. Pode continuar. O 10º CBAs, no Rio de Janeiro, Trabalho, Direitos e Democracia. Conferência de encerramento partilhada com Maria Carmelita Yazbeck. Pode continuar. Agora o de Fortaleza, Serviço Social e Esfera Pública no Brasil. O desafio de construir e consolidar direitos, em 2004. O tema Serviço Social, Concretização dos Direitos, reafirmando projeto ético-político, uma mesa partilhada com Ivanete Boschetti. Podemos ir para frente. Serviço social nas trilhas coletivas da resistência, desigualdades e lutas sociais. O 12º CBAs e o 4º Encontro Nacional de Seguridade, questão social na América Latina, ofensiva capitalista, resistência de classe e serviço social, em 2007, Foz do Iguaçu, quando se comemorava os 70 anos de serviço social no Brasil. Lutas, atuação profissional e perspectivas, numa mesa partilhada com Elizabeth Borgiani. Pode ir para frente. O 13º, Lutas Sociais e Serviço Social no contexto da crise do capital, mediações e a consolidação do projeto ético-político profissional, no 2º governo Lula. Sumiu. Um texto na mesa partilhado com a nossa Silvana, aqui presente. Vamos em frente, gente, está acabando. Pode virar, por favor? O 14º, em Águas de Lindóia, em São Paulo, em 2013, trabalho da assistente social no contexto de crise do capital, desafios para a categoria profissional. A conferência de encerramento com a Maria Carmelita Yazbeck. Pode continuar, que está acabando. O 15º, 80 anos de serviço social no Brasil. A certeza na frente, a história na mão. Olinda, Pernambuco, 80 anos de serviço social, e na mesa partilhada com a professora Ana Elizabeth Mota. Podemos continuar? O serviço social, como é que é? 40 anos da virada, 2019, em Brasília.
História, Atualidades e Desafios. Também mesa partilhada com a Ivanete, acho que acabou. E o 17º, que foi, pode virar, por favor, foi o encontro virtual, Crise do Capital, Exploração do Trabalho em Momento Pandêmico, Repercussões do Brasil na América Latina, no governo Bolsonaro, que está sendo recuperada a programação virtual, os anais virtuais e alguns comentários. Bom, só para vocês terem uma ideia, pode continuar, passar para frente. Na programação, pode passar, do CBAS, para vocês terem ideia, antes de começar o evento, o capítulo, quer dizer, o primeiro item é essa homenagem a todos os assistentes sociais, né? Então, a diretoria do Cefas, os suplentes, esse é o primeiro. Pode ir passando. Os conselhos, os CRAS, 75, 78, o Cefas-CRAS, a Comissão Executiva, Técnica, pode continuar. E o sumário dos temas tratados, aquele que eu disse que é bastante técnico, né? Planejamento e desenvolvimento social no lastro do primeiro e segundo PND do governo militar. Pode passar. Pode passar. Agora, o maior, só para vocês verem a diferença, aquele segundo. Agora, esse de Brasília, 2019, 40 anos da virada, já a externa Abes, a Josiane Santos Soares no Cefés, Conselho Regional, a Enesso. Vamos para frente para vocês verem uma diferença. À medida que as diretorias crescem das entidades, né? Pode ir para frente. A BEP, Cefés, Enesso, todos os nomes estão aí. E a lista dos pareceristas fica enorme. Pode ir passando. Pode ir passando. Pode ir passando. E aí vem uma síntese da programação de cada um dos CBAs. Essa é a estrutura do livro. Não sei, acho que eu vou parar por aqui, que eu já passei do tempo. Cansou, né? Tem um momento agora que a professora Marilda quer registrar para a nossa categoria, é um momento importante. Está no bolso? No bolso? Deixa. Depois. Não. 10 minutinhos. É um presente, pessoal, um presente para toda a categoria, pesquisadores, pesquisadoras, estudantes. Na bolsa. O presente sumiu. Aqui. Vamos ficar de pé. Fica de pé um pouquinho aqui. Uma entrega para a categoria. Um presente. Tá, eu acho. Pode deixar. Bom, eu queria, então, entregar as 5.000 páginas digitalizadas, prontas para serem colocadas no site, para as 3 entidades. Para você. Mas vocês não sabem de uma coisa. Eu estou transferindo o trabalho para vocês. Agora vocês serão os pesquisadores dessas fontes. É isso, muito obrigada. Vamos continuar. Nós queremos agradecer, muitíssimo, a professora Marilda Vilela Yamamoto. Nós teremos, na continuidade, a fala
das nossas representações, das nossas 3 entidades nacionais. E vamos começar com a Enesso, com a fala do Matheus. Matheus, com a palavra.